1 Crônicas 18, versículos de número 1 e versículos seguintes. Primeira Crônicas, capítulo 18, versículos de número 1 e versículos seguintes. O título da mensagem é Diversas Vitórias de Davi. E diz assim: E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus, e abateu e tomou Agade, e os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Versículo 13. Também Davi feriu a Hadade, rei de Zobá, junto a Ramate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carga, 7.000 cavaleiros, 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos e os carros, porém reservou dele 100 cavalos. E vieram os filhos de Damasco a ajudar a Hadadezer, rei de Zobá. Porém os sírios feriu Davi, 22.000 homens. Davi pôs por guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Então aqui mostra o povo de Deus naquelas batalhas travadas, por Davi e o seu exército. Além dele estar obtendo grandes vitórias, ali a Bíblia mostra que era trago a Davi presentes. Então cada batalha, cada vitória que Davi ali vencia juntamente com o seu exército, ele ali recebia presentes, e além de presentes, ele recebia servos e empregados que iriam trabalhar em favor de Davi e do seu exército. Então aqui é uma clara realidade no mundo natural, de algo que pode se manifestar na nossa vida, também, não somente no mundo natural, mas também no mundo físico, ou no mundo ali espiritual também. Ou seja, nós podemos ver essas bênçãos sendo materializadas na nossa vida se nas batalhas travadas a gente aprenda a obedecer a voz de Deus. Toda pessoa, irmãos, ela está ouvindo a palavra, ela tem que ter a sã consciência que ela vai passar e ela vai enfrentar batalhas na vida. Ou seja, vão se levantar problemas, adversidades, dificuldades que serão necessárias serem vencidas. E como que vai se vencer essas batalhas? Como que vai se vencer esse vento revolto, as situações de dificuldade e adversidade? Primeira coisa, obedecendo a voz de Deus. Segunda coisa, tendo ali uma sensibilidade ao direcionamento de Deus ali te orientar como agir, como se portar diante de uma situação, e a pessoa está disposta a obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus é melhor do que a pessoa ficar se sacrificando, sofrendo diante de uma situação, de um problema, de uma adversidade, uma situação talvez em que ela não precisaria passar, nem viver em tal constrangimento, se ela tivesse parado e escutado a voz de Deus. Então, olha para você ver, quem acompanhava aqui a Davi nas batalhas era o próprio Deus. Aonde ele quer que ele ia, ele era acompanhado por Deus. Nós precisamos contar com a companhia de Deus aonde nós vamos aquilo que nós fomos realizar. A gente precisa contar com a direção de Deus, nas atitudes que nós vamos ter diariamente. Tem que pedir para Deus esse discernimento. Ó Deus, me direciona Deus, como comportar, como agir diante dessa situação, diante desse diagnóstico, diante dessa notícia, seja uma boa ou uma notícia má, uma notícia ruim, como que eu devo proceder? E Deus vai te orientar. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia,
Por que ler a Bíblia? Porque a Bíblia é a arma do cristão. É uma arma espiritual poderosa para você vencer os obstáculos da adversidade, para você ser fortalecido, para você ser renovado. A palavra de Deus é a arma que o cristão precisa para combater no mundo espiritual e até no mundo físico, no mundo natural. A palavra de Deus, o direcionamento de Deus que a pessoa precisa para ir a batalhas e obter vitórias. Por isso é importante a gente ter na vida de oração, um compromisso com a palavra, entendermos bem as escrituras e os ensinamentos daquilo que Deus tem para a gente e aprender a ouvir. Então aqui dizia, versículo 6, Davi pôs por guarnições na Síria de Damasco, os sírios ficaram servos de Davi. Então todas as batalhas ele conquistava servos, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Então além disso, dele vencer a batalha, dele vencer as guerras, ele ainda tinha a proteção, a guarda de Deus ao seu favor. Deus guardava Davi, Deus protegia Davi. Irmãos, irmãs, é Deus que nos guarda, Deus que nos protege, é Deus que nos livra nas batalhas diárias da vida. Ou seja, a pessoa tomou uma decisão de servir a Deus, de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus, de seguir o caminho de Deus, ela vai ser guardada, protegida e livre dentro dos propósitos que Deus tem para ela nessa vida, dentro do tempo determinado que Deus tem para ela nesta vida. E ela vai ser capacitada para vencer as batalhas, para vencer as adversidades, para vencer as dificuldades, para dar a volta por cima dos problemas que ela passa, vive, que vem antemão dela, que vem ali, para combater contra áreas da vida dela. E lembrando-se sempre que hoje, nos dias de hoje, depois da graça, depois da morte de Cristo na cruz, nós não temos que lutar mais contra a carne e contra a sangue. Nossa luta agora é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que combatem contra a nossa fé. Então a nossa batalha hoje em dia ela é espiritual, é contra demônios, principados, hostes espirituais da maldade, aquilo que é das trevas. A gente precisa combater com a palavra de Deus, com a obediência à palavra, e combater com a oração e com a fé, exercendo a fé, repreendendo todo o mal, repreendendo os ataques do inferno, talvez o mau pensamento, o sentimento ruim, a palavra talvez ruim que tenta chegar à sua mente para você pronunciar com a sua boca, talvez ali uma má notícia e você vai repreendendo, vai mandando aquele mal embora e vai entendendo que Deus sabe de todas as coisas. Você vai compreendendo ali que Deus é que direciona a sua vida, que é Deus ali que guia os seus passos, direciona a sua fé. Você vai olhando para Jesus, você vai olhando para a palavra de Deus, você vai olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus, e vai seguindo, e vai rompendo com as batalhas, vai vencendo as dificuldades, vai vencendo as artimanhas do inferno, as artimanhas do diabo, vai vencendo as ciladas que o inferno talvez arma para você, para a vida das pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Então você vai orando e vai combatendo em nome de Jesus. Continuando aí, 1 Crônicas, capítulo 18, agora no versículo 7 em diante. E tomou Davi os escudos de ouro que tinha os servos de Hadadezer e trouxe a Jerusalém, também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer. Tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. Então, dessas batalhas você vê que ele resgatou muito cobre, ou seja, muitos utensílios de cobre que ali naquele tempo tinha valor, e foi resgatado ali para Davi e para o povo de Jerusalém, para o povo de Deus, como recompensa das batalhas. Então, você vê que nas batalhas, nas guerras diárias, além de Davi sair como vencedor, ele estava lucrando e recebendo benefícios e presentes com aquelas batalhas travadas. Ele obtinha vitórias e ali ele alcançava conquistas. Toda pessoa que ela batalha da forma certa, dentro da palavra, dentro daquilo que ensina as Escrituras, ela vai obter, além de sucesso, também recompensas valiosas e preciosas. É a preço da obediência. Agora, quem não gosta de obedecer a palavra, irmãos,
prefere andar em caminhos de desobediência, sempre vai sofrer um dano, né? Não. A pessoa que anda segundo a palavra de Deus, ela sempre vai sair como vitoriosa. Diante de qualquer situação, a pessoa prestou a ouvir a palavra, a praticar e a fazer conforme que a Bíblia ensina, conforme que as Escrituras ensinam e orientam, ela vai obter vitórias, ela vai obter sucesso nas batalhas. Tem gente que muitas das vezes não está vencendo e não está prevalecendo e não está obtendo sucesso nos seus alvos e objetivos por causa de tamanha desobediência às Escrituras, à palavra e à voz de Deus. Então Davi era guardado, era protegido, recebia honra, recompensa, trazia coisas de valores da batalha, ou seja, ele estava saindo como vitorioso. O exército de Davi estava saindo como vitorioso, guerreiros, mas guerreiros vitoriosos. E continua dizendo, versículo 8: também de Tibatim e cidades de Hadazé tomou Davi muito cobre, que de Salomão fez um mar de cobre, que as colunas os utensílios de cobre. E ouvindo Tó, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadazé, rei de Zobá, contou seu filho Hadorão a Davi, para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado contra Hadazé e destruir, porque Hadazé fazia guerra a Tó, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre. Então, ele ainda recebeu recompensas de outros exércitos que ali tinham também a Hadazé como seus inimigos. Então, outras pessoas ficaram sabendo notícias, das batalhas travadas, vamos recompensar Davi, porque ele combateu contra o nosso inimigo. Vamos mandar para ele lá vaso de ouro, vaso de prata, vaso de cobre. Vamos mandar para ele lá um tesouro, uma recompensa, porque ele venceu o inimigo. Irmãos, tem pessoas que vão se alegrar com você pela vitória contra o inimigo. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os demônios e contra os principais. A gente vai se alegrar com o seu testemunho de vitória, com o seu testemunho de cura, com o seu testemunho de libertação, por você dar a volta por cima do problema, da dificuldade, por você dar a volta por cima da má notícia, por você dar a volta por cima daquele vento revolto que bateu na sua porta, por você dar a volta por cima diante de uma situação de problema diverso, por você vencer com Deus, por você vencer com Cristo. Tem gente que estava presenteando Davi, porque Davi estava derrotando o inimigo que não era só inimigo do povo de Deus, de Jerusalém, mas era inimigo de outros o quê? De outros povos, de outras nações que precisavam ser vencidos. Então ali, Davi estava sendo conhecido como um guerreiro o quê? Vencedor, pronto de batalha. E aí diz, continua, então depois dessa situação, eles enviaram vasos de ouro, de prata e de cobre. Versículo 11: os quais Davi também consagrou o Senhor juntamente com a prata e o ouro que trouxeram de todas as mais nações, os edomitas, os moabitas, os filhos de Amon e os filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Sal. Então, tudo que Davi recebia de recompensas na batalha, mesmo sendo coisas valiosas, ouro, prata, cobre, tudo aquilo que era de valor, ele não se esquecia de consagrar a Deus o quê? Antes de utilizar ali para o seu povo, antes de utilizar ali para o seu reinado, antes de utilizar ali para a sua casa, ele consagrava a Deus. Tudo que nós vamos fazer e realizar, irmãos, sejam recompensas, sejam benefícios, sejam honras recebidas, seja algo de valor, seja um presente dado, oferecido a você, algo que veio à sua mão, até uma recompensa que chega à sua mão, consagre a Deus antes. Tudo aqui vem ensinamento, porque tudo que vier às nossas mãos, a gente precisa colocar diante do Senhor e consagrar ao Senhor, oferecer ao Senhor ali em consagração. Pedir Deus para abençoar, nunca utilizar nada, nunca comer nada, ou nunca realizar algo, ou comprar algo, ou fazer uso de algo que não é seu, que chegou aqui, até você, aqui, que agora se tornou seu, antes de consagrar a quem? A Deus. Também adquirir algo adquirido, uma bênção
recebido, consagre a Deus antes de utilizar. Coloque diante de Deus, mesmo que seja algo de valor, apresente diante de Deus. Isso aqui nos mostra claro, né? A gente tem que estar sempre em consagração diante de quem? De Deus. Tudo que a gente vai utilizar, fazer, realizar, que a gente sonha, projeta, tudo aquilo que a gente almeja, alcançar, a gente se dispõe a fazer na vida, a gente tem que apresentar a Deus antes e ver se aquilo ali é a vontade de Deus, e se nós recebemos de alguém, nós devemos apresentar a Deus, pedir a unção de Deus e pedir ali a bênção de Deus naquilo, naquela realização, naquela conquista, naquele objetivo, naquele início, consagrar tudo diante do Senhor e apresentar ao Senhor. O ensinamento aqui que o rei Davi trazia consigo, né? Ele como guerreiro de batalhas e vencedor nas suas batalhas e guerras. Então diz o versículo 2: também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Sal. Então até quem estava ali com Davi, guerreando com Davi, estava vencendo, estava batalhando, estava destruindo ali as ações do inimigo. Aqui fala de Abissai, que feriu 18.000 homens na batalha do Vale do Sal. E Abissai vencendo, Davi também estava vencendo. Se o guerreiro de Davi vencesse, Davi também estava vencendo. Isso aqui nos mostra que quando alguém da nossa autoridade, debaixo da nossa autoridade, está vencendo, nós também estamos o quê? Vencendo. Quando alguém ali do nosso trabalho, trabalha conosco, da nossa equipe, está vencendo, nós também estamos o quê? Vencendo. Quando alguém da nossa casa, da nossa família, alguém que está na mesma fé que a gente, na mesma aliança, no mesmo compromisso que a gente está vencendo, a gente também está vencendo. Quando uma pessoa que está debaixo da nossa autoridade espiritual, ela está vencendo, ela está rompendo, ela está contando testemunho, ela está contando bênção, a gente também está vencendo. Então, cada guerreiro que batalhava, que fazia parte da equipe de Davi, se eles venciam, Davi vencia. Se eles ali predominavam, se eles ali saíram como vencedores, Davi também estava vencendo. E assim também toda Jerusalém estava vencendo, e todo o povo de Deus estava vencendo. Então eram batalhas vitoriosas. Se fossem outros guerreiros de Davi que estivessem lutando, era Davi vencendo, era Davi sendo abençoado, era Davi sendo honrado, era Deus o que? Vencendo também. E diz assim, continuando: e pôs por guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Então, olha para você ver. Davi, além de ser um guerreiro pronto de guerra, ele era um rei que fazia o quê? Justiça. Ele era alguém justo, irmãos. Davi era um rei que ele era correto no seu reinado, que fazia justiça ao seu povo. Irmãos, a gente tem que buscar isso, a gente ser correto diante de Deus em tudo. E naquilo que a gente não está procedendo, a gente tem que se tornar. A pessoa tem que buscar ser correta naquilo que ela realiza e naquilo que ela faz, porque assim ela vai permanecer o quê? Reinando. Ela vai permanecer sendo abençoada. Ela vai permanecer ali recebendo as bênçãos da parte do Senhor. A gente tem que buscar ser justo. E dentro de qual justiça? Dentro da justiça da palavra de quem? De Deus, daquilo que ensina as Escrituras, fazer conforme Deus fala, conforme Deus instrui, conforme Deus ensina. Um praticante, uma praticante da palavra de Deus, no nosso dia a dia, em áreas da nossa vida, em setores, e para com as pessoas à nossa volta. Vamos buscarmos ser pessoas de juízo e de justiça. E diz assim: e Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Aiude, era chanceler, e Zadok, filho de Aiude, e Abimelech, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salsa, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos guerreiros e veleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Então, aqui mostra que não era só Davi como guerreiro, não era só os guerreiros de batalha que estavam vencendo. Toda a comitiva, todo o povo que estava com Davi estava vencendo. Até o escrivão que estava relatando a
a história, estava escrevendo sobre a história. Ele escrevia histórias o quê? De vitória, não de derrota, de fracasso. Ele só escrevia vitórias. Por quê? Porque Davi estava vencendo. Os soldados de Davi estavam vencendo. O povo que estava com Davi estavam vencendo. As famílias que estavam acompanhando Davi estavam o quê? Vencendo. Os guerreiros que estavam acompanhando Davi estavam vencendo. Até o escrivão que contava a história das guerras estava vencendo. E o povo estava sendo o quê? Vitorioso. E é isso que Deus quer, que o seu povo seja vitorioso, que o seu povo vença em tudo que vai realizar e fazer. Isso assim, Benaia, filho de Joiada, tinha carros dos filisteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Então, e os filhos de Davi estavam nas mãos do rei, ou seja, debaixo da sua autoridade, estavam nas suas mãos. Então, até a sua casa, até esse momento de batalha, Davi permanecendo ouvindo a Deus, a casa dele também estava vencendo, estava sob o domínio dele, sob as mãos dele. Ou seja, vitória total nas batalhas, nas guerras e dentro de casa com a família. Ou seja, Davi estava rompendo e vencendo em Deus. Vamos aplaudir Deus pela palavra.